Olá! Hoje a gente vai fundo na história da Motorola. Sabe, aquela empresa que ajudou a criar o celular, dominou tudo, quase sumiu. E hoje tá aí super forte de novo, né? Especialmente aqui no Brasil. É uma montanha-russa essa história. Exato. Vamos desdobrar essa trajetória toda, desde o comecinho, os altos e baixos, a divisão da empresa, até um lado dela que pouca gente lembra, fazendo processador. Vamos aos materiais que a gente levantou? Pois é, e o legal é tentar entender como uma empresa que foi tão pioneira, que moldou a comunicação, teve que se adaptar tanto, né? Se reinventar. E hoje são, duas Motorolas diferentes. Uma nos celulares, que a gente vê bastante por aqui. E a outra, bem mais discreta, mas gigante na área de comunicação para segurança, governo, empresas. Vamos entender essas duas caras. Então bora lá. Começo de tudo. Chicago, 1928. Os irmãos Galvin criam a Galvin Manufacturing Corporation. E o primeiro produto, olha só, nada a ver com celular. Era um eliminador de bateria para rádio doméstico. O nome Motorola só apareceu em 1930. Foi por causa de um rádio para carro, sacou? Motor de carro e ola de som de rádio. Bem sacado mesmo. E eles já foram espertos, entraram logo no fornecimento de rádio para a polícia, comunicação para a segurança pública. E aí vem o pulo do gato, né? 1973, o Martin Cooper, engenheiro deles, faz a primeira chamada de celular do mundo. Com um trambolho, o protótipo do Dynatec 8000X. Um tijolão, mas histórico. Só que levou 10 anos, né? Só em 83 que ele chegou para o consumidor. Mas mudou o jogo. Totalmente. E isso levou a uma era de ouro para eles. Ah, com certeza. Anos 90, a Motorola era dona de, mais da metade do mercado de celular mundial, mais de 50%. Nossa, e os ícones dessa época? O StarTech, aquele flip de 96, vendeu 60 milhões. Quem teve um, nunca esquece. Eu lembro. E depois veio o Razr V3, em 2004. Aquele fininho, metálico. Esse, então, foi um absurdo. 130 milhões de unidades vendidas. Estima um faturamento de mais de 20 bilhões de dólares só com ele. Caramba! Mas mesmo com esse sucesso todo do Razr, a coisa já não estava tão boa assim no geral, né? É o ponto interessante. Mesmo bombando com o Razr, a Motorola já tinha perdido a liderança global para a Nokia. Isso lá em 1998. Sério? Antes do Razr? Sim, mostra como um produto, mesmo icônico, não segura a liderança sozinha para sempre, né? Principalmente com a tecnologia mudando rápido. Aí vieram os smartphones. Uhum. E a Motorola demorou para engrenar, né? Demorou. E o resultado foi uma queda brutal. Chegou a ter menos de 5% do mercado global em 2009. Que virada! E essa pressão toda levou àquela decisão drástica em 2011. Ah, exato. A divisão da empresa. Foi um corte estratégico. De um lado, a Motorola Solutions, infraestrutura, rádios, foco em governo e empresas, o B2B. E do outro, a Motorola Mobility, com os celulares, que é a que a gente mais conhece hoje. Isso. E a Mobility teve uma vida bem agitada logo de cara, né? Comprada pelo Google no mesmo ano da divisão, 2011, por 12 bilhões e meio de dólares. Uma fortuna. Uma aposta alta do Google. Mas aí, pouco tempo depois, em 2014, eles venderam para a Lenovo. E por bem menos, né? Coisa de 3 bilhões. O que aconteceu aí? É uma boa pergunta. Parece que o Google estava mais interessado nas patentes, talvez. Já a Lenovo viu o potencial no negócio de aparelhos mesmo. E eles souberam trabalhar isso. Focando em quê, principalmente? No Moto G. A linha foi lançada ainda na época do Google, em 2013. Mas a Lenovo que escalou o negócio. O Moto G praticamente criou o segmento intermediário que a gente conhece hoje. Bom e barato, sabe? E deu muito certo, né? Muito. Globalmente já venderam mais de 200 milhões de Moto G. Um faturamento estimado aí de mais de 40 bilhões de dólares só com essa linha. Impressionante. E no Brasil, como tá a Motorola hoje? Porque às vezes parece que ela deu uma sumida. Então, essa percepção não bate muito com os números, pelo menos não os mais recentes. Em junho de 2024, a Motorola era a segunda maior no Brasil, quase 19% do mercado. Segunda? Na frente da Apple? Na frente da Apple, só atrás da Samsung. E olha só, no final de 2023, em dezembro, eles chegaram a ter um pico de mais de 34% do mercado brasileiro. Uau, mais de 1/3. Pois é. Então, no Brasil, a marca continua muito forte, principalmente nesse segmento intermediário. A concorrência é pesada, claro. Samsung líder, Apple forte no premium
e a Xiaomi crescendo bastante. E eles tentam voltar para o segmento mais caro também, né? Com o Edge e o Riser dobrável. Exato. Tentando ampliar o portfólio para cima também. Mas o carro-chefe ainda é a linha G por aqui. Ok, essa é a Mobility e a outra Motorola, a Solutions, aquela que ficou com os rádios. Essa seguiu um caminho bem diferente. Mais quieto talvez, mas muito sólido. Virou o líder global em comunicações críticas. Comunicações críticas tipo... Rádios e sistemas para polícia, bombeiros, ambulâncias, grandes indústrias, coisas que não podem falhar, sabe? Um negócio B2B muito forte. E financeiramente, como ela vai? Muito bem. Valor de mercado na casa dos 69 bilhões de dólares. Receita anual perto de 11 bilhões agora em 2024. Nossa, é bastante coisa. E muito disso, uns 70%, vem de contratos com governos. Isso dá uma estabilidade enorme para o negócio. Os concorrentes aí são outros, tipo Hytera, Kennedy. E tem aquele lado B da história da Motorola que a gente comentou no início, os processadores. Ah, sim. Muita gente não sabe, mas a Motorola foi gigante nisso também. A família de processadores 68000. 68000? Onde eles eram usados? Cara, em muita coisa clássica. Foram o coração dos primeiros Apple Macintosh. A Apple usou o Motorola de 81 até uns 2004. Primeiro o 68K, depois o PowerPC. No Mac, que doido. Não sabia dessa parceria. Pois é. E não só no Mac. No Commodore Amiga também, outro computador icônico. E em videogames. Mega Drive, Neo Geo, todos rodavam com CPU Motorola. Por que acabou essa parceria com a Apple? Parece que teve uns atrasos da Motorola e a Apple precisava de mais poder de fogo para os Macs. E a Motorola começou a focar mais em chips para sistemas embarcados, sabe? Para equipamentos específicos, não tanto para computadores pessoais. Aí os caminhos se separaram. Fascinante esse desvio. Voltando rapidinho para os rádios da Solutions, então. No Brasil, eles são bem presentes, né? Polícia, empresas... Sim, muito presentes. Fornecem para muitas polícias estaduais, segurança privada, indústria. É um mercado que eles dominam bem aqui e no mundo, nesse nicho de comunicação crítica. Bom, resumindo essa jornada toda, então... É uma história de múltiplas vidas, né? Muita inovação lá no começo, domínio de mercado, quedas bem feias e depois reinvenções estratégicas. O resultado são essas duas empresas hoje, a Mobility e a Solutions, cada uma relevante no seu quadrado. A Mobility super popular aqui na América Latina, brigando no mercado de celular. E a Solutions como essa potência global mais discreta, mas essencial nas comunicações críticas. Fica a reflexão, né? Como aquele DNA de inovação que quase se perdeu nos celulares permitiu essa volta por cima tão forte em mercados como o Brasil? Ao mesmo tempo que a irmã corporativa virou essa gigante silenciosa e estável. O que isso diz sobre foco, sobre adaptação? Exato. O que essa história dupla ensina sobre sobreviver e prosperar nesse mundo tão rápido e competitivo da tecnologia? Pra gente pensar.